Às vezes dá uma travadinha aqui. Acho que é a minha internet. Vamos ver. Se continuar, a gente organiza, tá? Eu faço uma paradinha aqui. Então, olha só. Então, estes eram os principais impostos. Aqui, a captação por escravo. O quinto, todo o ouro explorado. E as 100 arrobas por vila. Lembrando que o quinto era a principal fonte de arrecadação. Então, olha só, todos os escravos anualmente, né, por cada escravo que um minerador tinha, anualmente ele tinha que pagar uma quantidade X de impostos. Beleza? Todos os anos. De todo ano, de todo o ouro que se extraía, de todo o ouro que se extraía, 20% era para a coroa portuguesa. Beleza? E as 100 arrobas, que era um imposto pago por vila. Todas as vilas tinham que mandar anualmente para Portugal 1.500 quilos de ouro, porque 100 arrobas, uma arroba 15 quilos, 1.500 quilos de ouro. Então, esta era a forma da coroa portuguesa ter ou participar de toda a riqueza advinda do ouro, cobrando impostos e esses múltiplos impostos, captação, quinto e as 100 arrobas. O que a gente percebe ao analisar a tributação? Ao analisar o processo tributário, é possível perceber que a tributação era extremamente elevada. E isso acabou provocando a criação de mecanismos que sonegadores. Deixa eu ver aqui. André, o problema é que o André mandou uma perguntando aqui se o pessoal não ficava com quase nada do que era, né, com esse tanto de impostos. O problema, André, é que era muito ouro que se tirava. Muito, muito. Nos áureos do período aurífero, nos momentos melhores, de maior extração, pagar a captação e pagar as 100 arrobas, cara, isso era praticamente nada. Pagava-se com o pé nas costas. Sabe, era muito tranquilo pagar, juntar ali uma vila e mandar 1.500 quilos de ouro para Portugal. O peso maior era do quinto, que era 20% de tudo que se extraía. Tá? Mas isso começa a ser um problema no declínio da mineração. Aí se torna muito difícil. Mesmo assim, mesmo sendo tranquilo pagar, olha só o que acabou acontecendo. A elevada tributação gerou mecanismos sonegadores. E aqui, qual o principal mecanismo sonegador que a gente vai ter do ouro? Ou na atividade aurífera? Qual vai ser? Lembra? As santas do pau oco. Tá? Exato, as santinhas. Aqui, entre eles, as santas do pau oco. Beleza? E eu já vi questão com essa temática, que traz uma imagem de uma santa do pau oco, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Só para que você tenha
noção do que é isso que eu estou falando e para você ver como se sonegava ou como se dava o processo de sonegação de impostos. Não é essa, tá? Mas não é essa, Sandra do Pauco, é esse daqui, ó. Ó. Então eram obras de arte sacras que no interior eram ocos, olha só. Tá vendo lá? Então, ali se enchia de ouro, isso aqui era cheio de ouro, se colocava fechava, ficava parecendo que não tinha nada, a imagem ficava muito pesada, mas como era de madeira, né, assemelhava ao peso da própria imagem, que era muito pesada mesmo, e isso não levantava nenhum tipo de suspeita na hora de mandar essas imagens para Portugal. Beleza? Quem fazia o transporte destas imagens sacras da região aurífera, principalmente de Minas, lá para Portugal, lá para Lisboa? Geralmente padres, para não levantar nenhum tipo de suspeita. Homens de Deus, porém, com uma quedinha pelo ouro. Olha só aqui, ó. Tá vendo aqui tampadinho, fechadinho? Então isso daqui não levantava nenhum tipo de suspeita. E aí isso possibilitava o transporte destas imagens religiosas sacras. Ah, não, André, não são não. Aquelas outras lá é problema. Então, nós vamos ter isso como prática muito comum aqui na atividade aurífera no Brasil colônia durante o ciclo do ouro. Beleza? Ó, em relação à tributação, em relação ao pagamento de impostos, a coroa portuguesa, no ano de 1720, adotou uma postura, na verdade, uma mudança de postura. O que a coroa portuguesa fez? Em 1720, a coroa portuguesa, em relação à tributação, criou as casas de fundição. E quando criou as casas de fundição, a coroa portuguesa determinou, ou melhor, proibiu a circulação de ouro em pó ou pepita pelo interior do Brasil, sobre a punição do crime de lesa majestade. O que era o crime de lesa majestade? O crime de traição ao rei. Alta traição. Qual a forma de punição? Qual a pena para o crime de lesa majestade? A morte, tá? A pena capital, porque era um crime entendido como, né, você está roubando do rei. E aí, com a criação das casas de fundição, todo o ouro deveria ser quintado e selado. Vamos ver o que era isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês as casas de fundição e o que passou a acontecer com o ouro a partir de 1720. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. As casas de fundição. Então é isso, ó. Casa de fundição é um espaço, é uma casa, uma instituição administrativa da coroa portuguesa, onde o indivíduo teria que levar todo o ouro extraído, para que esse ouro pudesse ser pesado, e aí esse ouro ia ser fundido. O que eles iam fazer com o ouro?
iam transformá-los em linguete de ouro. Isso são linguetes de ouro. Acho que aqui tá ruim para ver, né? Então, isso daqui são linguetes de ouro. Certo? Ó. Então, este era um ouro quintado e selado. O que é selar o ouro? É colocar estas marcas, esta numeração e estes símbolos, que é o símbolo da Casa Real Portuguesa, de Bragança. Então, isso daqui era um ouro quintado e selado. O ouro, desta forma, demonstrava que ele havia pagado imposto. Esse ouro aqui já tinha pagado o quinto, já tinha pagado os 20%. E aonde que esse processo acontecia? Nas casas de fundição. Beleza? Então, esse processozinho aqui, ele acontecia nas casas de fundição, espalhadas por toda a colônia, por toda a região aurífera. Então, em Minas, nós tínhamos casa de fundição, em Goiás, tá? No Mato Grosso. Onde a exploração aurífera se estabelecia, nós tínhamos a presença das casas de fundição para pesar, quintar, fundir e selar o ouro explorado ali na região aurífera. Fechou? O que você precisa saber sobre isso? É que quando, em 1720, a coroa portuguesa fez isso daqui, quando a coroa portuguesa criou as casas de fundição, isso daqui acabou provocando uma revolta. Uma revolta de características nativistas. Então, a criação das casas de fundição foi responsável pela revolta de Vila Rica. Então, aqui é importante que você estabeleça esta relação, porque a criação das casas de fundição acabou por provocar a revolta de Vila Rica. Ou, como também você pode ver, o André perguntou aqui se tinha gente que subornava o pessoal da casa de fundição para poder circular com ouro. O que acontece, André? O problema é que não adiantava subornar o cara da casa de fundição. Porque ao longo da Estrada Real, lembra a semana passada que a gente viu a Estrada Real? Nós tínhamos vários pontos de fiscalização ao longo de toda a Estrada Real. Então você tinha que subornar os caras que estavam nos postos de fiscalização. Estes têm informação de que eram subornados. Os das casas de fundição, não tem nenhuma... Pelo menos eu nunca li nada que fala sobre o suborno desses indivíduos. Mas não é de se duvidar, tá, André? Porque, afinal de contas, né, você não tem ali a presença ativa da coroa, né? O cara que está ali trabalhando, ele pode ser facilmente subornado, uma vez que ele vai estar recebendo algum tipo de compensação. E lembrando, o suborno faz parte da essência, infelizmente, deste país, desde o período colonial, tá? Era desta maneira que as coisas se ajeitavam aqui na colônia. Então, isso faz parte da própria concepção. Não é estranho, não. E é interessante porque isso nos leva a uma reflexão, André, que pode ser cobrado de vocês em prova,
que é a concepção de povo brasileiro. E como a concepção de povo brasileiro esteve alicerçada nessas estruturas fraudulentas, corrompidas, nessas estruturas não legais, não oficiais. Tá? Isso fez parte da maneira com que o Brasil se formou. Tá? Aqui o jeitinho sempre foi uma máxima, aqui a corrupção sempre estava presente, porque estava longe da coroa, longe do reino. Então, isso é uma máxima que passou a fazer parte da maneira, não, mas com que se formou a identidade do povo brasileiro. Beleza, pessoas? Ó, então aqui a criação das casas de fundição e quem criou? A coroa portuguesa, tá? Provocou a revolta de Vila Rica ou revolta de Felipe dos Santos. É a mesma revolta, tá? Só lembrando, revolta esta que aconteceu por conta da criação das casas de fundição. Uma revolta que acontece contra as casas de fundição. Então, aqui, ó, nós temos uma revolta contra a criação das casas de fundição. Primeiro, quem era Felipe dos Santos? Felipe dos Santos era um tropeiro. E por que esse cara vai se revoltar sendo tropeiro, se ele nem era afetado assim por esta determinação da coroa portuguesa, que ela cabia muito mais contra os mineradores? Olha só o que acontece. O Felipe dos Santos, sendo tropeiro, quando ele partia de Paraty, do Rio, de Salvador, carregado de produtos e ia para o interior abastecer a região aurífera, ele tinha que pagar impostos. Aí ele chegava lá, vendia os seus produtos por ouro. Ouro de que maneira? Em pepita, em pó. Aí, a partir de 1720, o que esse cara tropeiro teria que fazer? Para regressar para o litoral, ele teria que pegar aquele ouro, levar na casa de fundição, perder 20% para que ele pudesse ser transformado em barra e selado. E isso em 1720, no mesmo ano que a casa de fundição foi criada, isso gerou um desconforto e um descontentamento muito grande junto àqueles tropeiros que estavam ali na cidade de Vila Rica. Por isso que foi chamado de Revolta de Vila Rica. Onde é Vila Rica? Onde hoje é Ouro Preto. Chamava Vila Rica. Capital da região mineradora. Então, lá nesta cidadezinha, os tropeiros se revoltaram, incitados pelo Felipe dos Santos, contra a criação das casas de fundição. Esta vai ser a última revolta nativista que vamos falar dela. Falamos da revolta dos irmãos Beckman, da Guerra dos Mascate, da Guerra dos Emboabas e a revolta de Felipe dos Santos. É o último movimento expressivo, lógico que tiveram outras aí ao longo do século XVIII, tá? Nós tivemos a revolta do sal em Salvador, porque houve um aumento muito grande do preço do sal, e o sal era importantíssimo para a conservação dos alimentos, principalmente das carnes, né? Então, nós vamos ter aí a ocorrência de algumas outras revoltas. Como hoje, né, a localização dos processos seletivos ela diminuiu muito, então, a não ser que você vá fazer
né, processos seletivos locais em regiões, por exemplo, vou fazer no Ceará, aí tem que dar uma olhada na história do Ceará. Ah, vou fazer lá na Bahia, quero estudar na estadual da Bahia, aí tem que dar uma olhada na história da Bahia. Mas como, né, o nosso foco é uma formação geral para que você possa fazer um Enem bem feito, que também é o principal, né, mecanismo de avaliação no Brasil, então no Enem não vão cair estas revoltas que são ligados aos particularismos históricos de cada região, tá? Como é que o governador, o intendente, atuou com a revolta de Filipe dos Santos? Inicialmente, ele chegou a suspender as casas de fundição. E aí, convocou militares de Salvador, né, porque Salvador era então capital do Brasil, para que auxiliassem na contenção daquela revolta. Quando os militares chegaram, o intendente reestabeleceu as casas de fundição, prendeu os envolvidos e acusou o Filipe dos Santos do crime de lesa majestade. Ele foi julgado e condenado. Esta é uma imagem que pode cair em alusão à revolta de Filipe dos Santos, tá? Esses são os tropeiros envolvidos que haviam sido presos e que seriam sentenciados com crime ou com a punição capital, a pena de morte. O Filipe dos Santos foi morto, enforcado por enforcamento e posteriormente esquartejado. O que fizeram com as partes do Filipe dos Santos? Elas foram espalhadas ao longo da Estrada Real, para servir de exemplo aos demais tropeiros que por ali passavam o que poderia acontecer com quem ousasse enfrentar a coroa portuguesa, quem discordasse da coroa portuguesa. Beleza? Dúvida até aqui, pessoas? Não? Ó, uma outra coisa que é muito importante que você saiba sobre o ciclo do ouro, a gente terminar, outra coisa, na outra aula, são as atividades culturais, os elementos culturais. O que o ciclo do ouro trouxe de elementos culturais? Primeiro, a construção de várias igrejas. Aqui, o desenvolvimento da escultura. Beleza? O canto gregoriano. Tudo isso daqui ligado a um estilo artístico que esteve muito presente na região aurífera ao longo do século XVIII, que foi o barroco. Então, tudo isso daqui sobre forte influência do barroco. Beleza? Então, nós vamos ter que as construções de igrejas, as esculturas que foram feitas, o canto gregoriano, tudo isso sobre forte influência do estilo barroco. Aqui, então, nós vamos ter forte influência do barroco. Beleza? Então, barroco vai ser o estilo artístico
que mais vai influenciar a produção cultural ali na região aurífera? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas igrejas. Eu acho que eu já mostrei, mas... Só para você ter uma ideia da dimensão disso, tá? E essas igrejas principalmente em Minas, tá? Ó, aqui nós temos um altar em uma igreja de Sabará. A nave central em um altar de uma igreja em Ouro Preto. Olha isso. Gente, isso daqui é tudo esculpido em madeira banhada a ouro, tá? Oh, tristeza, eu ia lá em Ouro Preto esse ano, sabia? Que raiva dessa pandemia. Oh, que são igrejas associadas ao ciclo do ouro. E uma grande produção de obras sacras, de esculturas sacras. Ó, tudo isso aqui é esculpido em madeira, tá? Banhado a ouro. E nessas igrejas nós tínhamos a presença de órgãos que vinham lá de Portugal e eram instalados aqui. Nós tínhamos o canto gregoriano muito destacado na região aurífera. Certo? Outra coisa que nós vamos ter na dimensão cultural vai ser a presença das irmandades. Aqui de brancos e negros. O que eram irmandades? Eram associações religiosas leigas de pessoas que se reuniam para construir igrejas. A de brancos, para que o cara participava de uma irmandade que construía uma igreja, para que ele pudesse ser enterrado dentro da igreja, porque a igreja era solo sagrado. A de negros, a irmandade dos pretos, ela acabava se estabelecendo e eles construíam igrejas para que eles pudessem frequentar a igreja, para que eles pudessem ir à celebração, à missa. Porque havia uma proibição, mesmo para esses negros libertos, né, para ex-escravos, de frequentar as igrejas dos brancos. Então, por isso que eles se organizavam em associações e construíam uma igreja para os pretos. Aí em Pirenópolis tinha uma igreja dos negros que ficava onde é o Coreto. Quem conhece ali Pirenópolis sabe que subindo a Rua do Lazer tem o Coreto. Lá era uma igreja de pretos. E a igreja dos brancos, a igreja matriz, que é aquela grandona. Beleza? E por que se construía? Para os pretos, para poder frequentar, e para os brancos, para que pudessem ser enterrados dentro da igreja. Só no século XIX, durante o segundo reinado, é que houve algumas mudanças sanitárias no Brasil que proibiu de enterrar as pessoas dentro da igreja. Porque o cheiro da igreja era terrível. Tá? E aí os cemitérios passaram a ser anexos à igreja. Já viu nessas cidades do interior que nós temos cemitérios que são ligados à igreja? Não, terrível, André. E acontecia muito. Por isso que Dom Pedro proíbe o enterro de pessoas dentro das igrejas. Tá? Outra coisa que nós vamos ter aqui ligados a elementos culturais serão os escravos de ganho ou de jornal, como você pode achar em prova. Que escravos são esses? São os escravos urbanos. Esse daqui é uma modalidade de escravidão em que o escravo goza de mais liberdade. Por quê? Porque ele trabalha na venda de produtos. Tem, Giovana, lá em Jaraguá? De Jaraguá eu não sabia.
Que massa. Pois é, Jaraguá faz parte, né, das cidades que apareceram no ciclo do ouro, né? Geralmente são as bem antigas mesmo, as do início da construção da cidade. Isso, exatamente, Giovana. Que massa, eu não sabia de Jaraguá, eu não sabia. Ó, esses escravos aqui são aqueles que trabalhavam, não são os espertos, André, porque são escravos de comerciantes. Então, o cara era comerciante, certo? Veio para cá para vender produto, em vez de vários que vieram para minerar, vieram alguns para vender produtos. E aí ele tinha escravos para ajudá-lo na lida, no dia a dia. Alguns desses escravos, principalmente mulheres, elas pegavam ali uma quantidade de produto, que era chamado de jornal, e ia vender. Depois de uma semana, ela voltava e dava o dinheiro da venda daqueles produtos. Se ela vendesse por mais, ela podia ficar com o dinheiro, e isso era usado para a compra da sua alforria com o tempo. E vários escravos urbanos, esses escravos de ganho ou de jornal, compraram a sua alforria. Tanto que nós temos um registro histórico que dá conta de que, em Ouro Preto, a maior compradora de tecido de Ouro Preto era uma negra que tinha sido escrava, nessa modalidade de escrava de ganho, e que tinha comprado a sua alforria junto ao seu senhor e se tornado livre, e dedicou-se à atividade da costura. Sim, tinha um jeito sim, André. Beleza, pessoas? Tranquilo, povo? Dúvidas? Algum problema? Pergunta. Ah, André, 40 mil um escravo, aproximadamente. Então, já já a gente volta para a gente dar continuidade aí à nossa aula. Vamos falar de reformas pombalinas, beleza? 10 minutinhos, hein? Não me deixa que não. Volta. Todo mundo.